muita gente com dúvida sobre como que é um contrato terapêutico. Será que ele é obrigatório? Preciso fazer? Será que isso gera algum tipo de benefício? Tem como eu, psicólogo, me beneficiar de algo com relação a isso? Pois bem, no vídeo de hoje a ideia é tirar todas as tuas dúvidas. Fica comigo, vamos aqui até o final eliminar essas dúvidas e resolver isso de uma vez por todas. Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, tudo bem com vocês por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eureka Terapeutas. Eu sou o Luiz, para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo, eu sou um dos fundadores da Eureka e o objetivo aqui do nosso canal é trazer informações seguras e didáticas para você que é terapeuta. Então hoje nós vamos dar aqui uma ênfase no contrato terapêutico. Você deve ter ouvido falar nisso desde o tempo da sua graduação, talvez nos estágios clínicos. Talvez a sua graduação também não tenha falado sobre isso. Mas aí você começou a ser terapeuta, começou a atender as pessoas e daqui a pouco você escuta um outro colega, uma outra pessoa ou algum perfil do Instagram que vai lá e comenta sobre o contrato terapêutico. Ou então, é claro, você ouviu falar no que o Conselho Federal de Psicologia disse sobre contrato terapêutico na psicoterapia. Independente disso, gente, a ideia aqui é a gente poder desvendar esse mistério. Muitos e muitos terapeutas acabam tendo uma lacuna enorme no seu conhecimento com relação à parte administrativa, ou seja, da psicoterapia como uma prestação de serviço. Como é que eu pego o alvará do consultório? Como é que eu faço meu EPSI? Como é que eu registro os meus impostos? A contabilidade, assim por diante. E, é claro, o contrato terapêutico ele acaba, na minha visão, entrando dentro desse grande guarda-chuva que são as dúvidas sobre o funcionamento da psicoterapia como prestação de serviço. Então já vamos começar aqui respondendo essa pergunta. O contrato terapêutico, ele é obrigatório? Sim e não. Por quê? Porque sim, você tem que demonstrar e apresentar com clareza as informações pertinentes sobre o teu atendimento terapêutico. Mas, ao contrário do que muitas e muitas pessoas acham, você como psicólogo, você não precisa ter um documento formalizando esse contrato terapêutico com o seu paciente. Bom, se isso é benéfico, se é assim que é bacana de você fazer ou não, ao longo do vídeo aqui a gente vai explorar esses detalhes. Mas olha só, para que não pareça que o que eu estou dizendo são vozes da minha cabeça, eu quero apresentar aqui para vocês então um pouquinho da Resolução 13/2022, que foi lançada em junho de 2022, ou seja, junho do ano passado. Esse vídeo está sendo gravado aqui em 2023, quase um ano atrás. O Conselho Federal de Psicologia lançou essa resolução para consolidar algumas normas também, gente. Vou trazer aqui a minha opinião pessoal, minha opinião individual. Essa resolução ela não trouxe grandes mudanças, tá? Eu lembro que na época muitos psicólogos, enfim, pessoas da internet aí fazendo um certo auê em relação a isso, né? Nossa, que polêmica e tudo mais. Gente, eu lembro de na época ler e perceber assim, olha, isso não muda praticamente nada em relação a como hoje a Eureka já atua. Então, eu confesso para vocês que eu não dei grande importância à época, porque já era como a Eureka funcionava, certo? Mas eu entendo que talvez para algumas pessoas tenha sido, né, uma grande, enfim, modificação. E ainda assim eu tenho minhas ressalvas, tá? Porque essa resolução, se você analisar ela com bastante atenção, ponto a ponto, ela juntou outras orientações, outras partes, inclusive, do código de ética do profissional de psicologia. Então, para mim, não foi uma grande mudança. Mas vamos voltar aqui ao tópico. E o que diz, então, o artigo 3º dessa Resolução 13/2022. Você pode buscar aí na internet à vontade, tá? Eu copiei e colei aqui o que ela diz. Ao prestar serviço de psicoterapia, a psicóloga e o psicólogo devem, olha só, primeira parte, estabelecer contrato. Só que aqui tem um ponto importante. Verbal
ou escrito, ou seja, você não é obrigado a fazer um contrato escrito. Ao longo do vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Com a pessoa atendida, ou seja, diretamente com o seu paciente, ou responsável legal, caso seja um menor de idade, né? Ou enfim, uma pessoa incapacitada. Eu sugiro que, já que você está aqui nesse vídeo, você tem interesse em fazer um contrato, vale a pena você formalizar esse contrato, nem que seja por e-mail. Luiz, eu vou pedir para que essa pessoa ela assine e me mande de volta? Não precisa, tá? Ser tão formal assim. Na minha visão, eu entendo que a pessoa poderia, no próprio e-mail, dar um ok, ou concordo com os termos, autorizo, enfim, tá? Dar só um aval, ou seja, através de uma troca de e-mails. Use o seu e-mail profissional para isso, é claro, e o e-mail, enfim, pessoal, né, do seu paciente. O que apenas faz sentido, enfim. Mas vamos em frente aqui, gente. E aí, então, respondendo essa primeira pergunta, né, se o contrato ele é obrigatório ou não, segundo a resolução 13 de 2022, sim, você precisa estabelecer esse contrato, mas ele pode ser verbal. Ok, aqui abriu uma brecha, tá? Porque muitos psicólogos, eles explicam o trabalho deles na primeira sessão ou na segunda sessão, enfim. Então, isso já pode configurar contrato, tá? Como sempre, assim, tá, gente? Ou muitas vezes, tá? Não quero generalizar aqui, mas muitas e muitas vezes o Conselho Federal ele acaba se manifestando e lançando suas resoluções, mas de um jeito muito amplo, assim, um jeito muito aberto. Então, fica muitas vezes ao nosso critério essas interpretações, tá? Não se sinta culpado, não se sinta mal por isso, você não tem entendido. Sendo assim, desabafando com vocês como psicólogo para outros psicólogos, a sensação que eu tenho de muitas e muitas divulgações e resoluções e coisas relacionadas ao exercício da profissão de psicólogo é que fica uma interpretação muito subjetiva. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Mas, então, sim, você ter estabelecido esse contrato verbal já é suficiente para você ter atendido essa parte da resolução, tá ok? Recomendo que seja por escrito, sim, porque muitas vezes as pessoas acabam, enfim, esquecendo, acabam interpretando de outras formas. Veja só, a gente está aqui interpretando uma resolução do CFP e de repente pode ter gente que vem aqui nos comentários e assim, mas eu interpreto de outra forma. Veja só, imagina no teu atendimento, né, algo que você disse apenas para aquela pessoa, daqui a pouco em um momento de vulnerabilidade, fragilidade emocional, por que não ter esse registro que você fez verbal também por escrito? Eu recomendo que seja dessa forma, tá? Então, faz o contrato com a pessoa, que nada mais é do que explicar o teu trabalho, tá? Vamos assim desmistificar isso. O contrato é explicar o que é o teu trabalho, explica isso na sessão, mas depois manda um e-mail para a pessoa para confirmar que ela entendeu, que tá tudo certo, é aquilo mesmo que você colocou no e-mail. Show? Vamos seguir em frente então, vamos dar uma olhada, porque tem aqui, ó, 2 pontos. Ou seja, esse contrato, essa explicação, ela tem que compreender alguns aspectos. Primeiro deles, então, ó, letra A, direitos e deveres das partes. O que são as partes? É o psicólogo, você e o paciente, tá? Inclusive no que se refere à possibilidade de interrupção do serviço a qualquer momento. Beleza, isso aqui é realmente muito simples, tá, gente? É você explicar um pouquinho do teu trabalho, explicar o que o teu trabalho envolve. A gente vai ter ali um pouco depois pontos mais operacionais, tá certo? Mas aqui a gente já pode começar a trazer o que é a psicoterapia, que a psicoterapia é um serviço de saúde mental, que a pessoa pode interromper esse serviço, que ela não tem uma taxa de cancelamento, ela não tem uma multa desse cancelamento, tá? Você pode colocar isso aqui. Mas eu acho que é importante você também colocar uma ressalva de que se a pessoa estiver em risco, com a saúde mental em risco, estiver muito frágil emocionalmente, ela pode interromper, mas você, é um dever seu como psicólogo, você irá apresentar a ela quais são os riscos psicológicos atrelados a esse encerramento abrupto. Por quê? Porque vão ter aqueles casos em que a pessoa está passando por uma ideação,
a pessoa está com algum planejamento, a pessoa está muito, muito, muito vulnerável emocionalmente. E esse pedido de interromper pode ser um sintoma, né? Uma demonstração do diagnóstico que ela tem, da problemática clínica que ela está passando. Então, eu acho que vale a pena você colocar aqui uma observação de que sim, a pessoa vai poder encerrar, ela não é obrigada a permanecer em terapia, mas que você é obrigado a apresentar para ela os prejuízos psicológicos dessa decisão, tá bem? Eu acho que esse aqui é um jeito bacana, um jeito ético de você manter as coisas organizadas, certo? Então vamos lá. Na letra B, a gente tem aqui a parte um pouco mais operacional do trabalho, né? Então, em que condições esse trabalho vai estar sendo apresentado, quais são os objetivos da psicoterapia em geral, tá? Eu acho que não vale a pena você ter um contrato para cada paciente, tá? Ou digo assim, que o contrato ele mude para cada paciente, porque aqui é os objetivos da terapia. Não acho que esse é o foco. Eu entendo que aqui objetivos tem a ver com o que pessoas objetivam com a psicoterapia. E aí você pode colocar bem-estar psicológico, aprimorar desenvolvimento emocional, ter mais saúde mental, cuidar da saúde mental. Você pode colocar aqui os termos que para você entende que são interessantes. Honorários, gente, nada mais é do que um termo chique para o valor que você vai cobrar a sessão. Você pode colocar aqui se existem outras cobranças, do tipo, eu me deslocar até a tua residência para prestar um atendimento domiciliar, que honorário vai ter? Mas Luiz, eu cobro o aplicativo, eu cobro o táxi para me deslocar até o paciente, ou eu cobro um valor referente ao combustível do meu automóvel. Eu não sei que valor é esse, porque cada paciente pode ser que mude. Bom, coloca isso que você está trazendo, que poderão ser cobrados valores a título de combustível, a título de deslocamento, a título de XYZ, caso o atendimento se dê numa modalidade domiciliar ou que você precise se deslocar até o local, enfim, que a pessoa se encontra, tá? Frequência tem muito a ver com o regime de atendimento, né? Então se é semanal, mensal, quinzenal, e o tempo da sessão. Pois é meio engraçado, né? Mas vale a pena colocar isso. Eu sei que tem terapeutas que às vezes acabam tendo um tempo muito elástico de sessão e às vezes as pessoas não se sentem confortáveis com isso, tá? Então coloca aí, o tempo da sessão é 45 minutos, é 50 minutos, é 1 hora, é mais do que 1 hora, coloque aí, tá bem? Show de bola? Condições aqui também pode ser condições de pagamento, tá, gente? Tudo isso aqui é um ponto bem operacional, mas que é de extrema importância que seja colocado, tá? Eu não consigo ver uma psicoterapia andando sem que isso aqui esteja organizado. Realmente não consigo, tá? Seguindo em frente, então, a gente tem a letra C aqui que, enfim, isso aqui é você, enfim, né, colocar lá que a psicoterapia é um processo incerto, que sim, o objetivo é melhorar a saúde mental, mas que não há a possibilidade de serem feitas previsões de resultado, cada pessoa possui um processo, uma história, uma jornada e tal. Enfim, é aquilo que nós psicólogos e todos, né, sabemos, né, que é algo óbvio, mas é importante você colocar isso também no seu contratinho, tá? E a gente já está acabando aqui, meus queridos, só um pouquinho. Letra D, modalidade de atendimento. O que isso tem a ver aqui? Se é presencial, se é online, é com menor de idade, não é com menor de idade. Por quê? Porque aqui o CFP está colocando, observando a regulamentação específica. Por que isso? Na minha interpretação, eles estão dando margem para que, se você estiver atendendo online, observar a regulamentação específica tem a ver com você estar dentro do EPSI, você estar condizente com todas as normas e tal. Enfim, gente, muito tranquilo, não tem nada, não tem nenhuma pegadinha aqui, tá? Super tranquilo. Então coloque ali qual que é a modalidade de atendimento, que vai ser virtual, que vai ser presencial, vai ser híbrido, porque você tem um consultório, às vezes a pessoa vai querer online. Tá tranquilo, acho que nada mais do que isso. Observando a regulamentação específica, isso tem a ver com você, mais do que com um contrato especificamente, tá? Letra E, e é a última.
informação de que os serviços terapêuticos prestados devem ser registrados. Nada mais é do que você avisar no contrato que você tem que fazer um registro, que se chama um prontuário, desses atendimentos. Tá? Não está aqui nessa parte, tá, sobre o contrato, mas eu acho que é importante sim você falar sobre privacidade e sigilo, tá? Vou colocar aqui coisas que não estão e que eu, Luiz, acho importante que você também coloque, tá? Sigilo e privacidade. E aqui uma observação, não só o compromisso que você tem, mas que a pessoa também tem. Ou seja, a pessoa tem que se comprometer a realizar a psicoterapia dela em um ambiente sigiloso e privado, de forma que ela se sinta seguro em compartilhar os desafios que ela está passando, a demanda que ela está passando, tá? Então você começa aqui a estabelecer esse compromisso da parte do paciente também. Obviamente, tá? Não está aqui, mas, enfim, é meio óbvio, né? Mas dados do paciente, ou seja, nome completo, CPF, endereço dessa pessoa. Não vale a pena colocar no contrato contatos de emergência, ou seja, familiares, talvez você tenha que contatar. Mas na sua ficha de cadastro, tá? Na sua ficha que você tem aí os dados do paciente, é importante sim. Mas aqui no contrato eu acho bem importante você colocar o nome completo, o CPF da pessoa, o endereço dela, você dá um tom de formalidade um pouquinho maior, tá bem? Outros aspectos que eu tinha elencado aqui também, né, gente? Antes de passar para eles, só lembrando, galera, tá curtindo aqui esse momento? Coloca aí o seu like, coloca aí a sua inscrição no canal. O canal ainda está muito pequeno, a gente está querendo trazer cada vez mais conteúdo bacana e você ajuda bastante a gente se você der o seu joinha e você também se inscrever aqui no nosso canal, tá? Existem outros aspectos que eu quero trazer aqui que tem a ver com você fazer uma breve explicação sobre a abordagem terapêutica. Gente, quantas vezes eu já não atendi pessoas que sequer tinham ideia de qual que era a abordagem terapêutica que psicólogos anteriores haviam atendido essa pessoa. Tudo bem, daqui a pouco o terapeuta explicou uma vez, a pessoa não lembra mais e tal. Pode acontecer. Mas eu acho que é muito relevante você já colocar uma breve explicação. Luiz, uma breve explicação é quantas linhas em relação a isso? 2, 3, 4 linhas. Não precisa ser muito mais do que isso. Porque existe Google, né, galera? Não vamos aí diminuir, né, o potencial que os clientes têm de buscar na internet várias informações. Mas coloca aqui uma breve explicação sobre a abordagem terapêutica, como é que funciona o seu trabalho. Obviamente, também acho bacana você acabar colocando de uma maneira muito, muito clara, tá? Já tá aqui, tá? A questão de condições e honorários, mas eu acho que é muito importante você colocar com clareza quais são os métodos de pagamento que você tem à disposição. E você também avisar no contrato que, se esses métodos mudarem, o paciente vai ser avisado com antecedência mínima de 15 dias, sei lá, né? Um tempo aí que você acha razoável, coloca isso no contrato também. E nesse sentido aqui, gente, quando eu falo de breve explicação sobre abordagem terapêutica, reitero, é breve, não é um tratado, não é um manual da terapia que você faz, tá bem? Não tem nada a ver com isso, certo? Então, gente, juntando o que o CFP já traz na Resolução 13 de 2022 com essas orientações que eu estou trazendo aqui, você consegue já elaborar um contrato em relação a isso. Lembrando, minha orientação, esse contrato ele pode ser por e-mail? Pode ser por e-mail, pode ser um PDF. Você digita no Word, você digita no Google Documentos e você tem como criar um PDF a partir desse documento. Nesse PDF, você coloca os dados do paciente, você coloca tudo isso que está aqui e você envia por e-mail para o paciente e você pede que ele leia, que ele tenha atenção e que ele pergunte, ele traga qualquer dúvida que ele tenha. Se ele não tiver nenhuma dúvida, que ele responda o e-mail dizendo que ele concorda na íntegra com o contrato que você encaminhou a ele. Bem, pessoas às vezes perguntam, Luiz, mas eu não sou advogado, será que eu tenho que recorrer a um advogado? Você não precisa recorrer a um advogado, tá? Eu inclusive sugiro que você não abuse de termos rebuscados, termos jurídicos, tá? Fala num jeito respeitoso, mas assertivo, sem termos estranhos, coisas assim que daqui a pouco a pessoa não vai compreender o que você está colocando ali. Seja respeitosa, seja assertiva,
mas sem coisas muito, assim, rebuscadas, tá ok? Certo, pessoal? Foi aqui uma corridão, né? Dar aqui para vocês praticamente uma aula aqui de contrato terapêutico. Pode ser que outras pessoas acabem tendo outras dúvidas. Fiquem muito à vontade para trazer outras dúvidas aqui, gente. Lembrando, gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Eu sei que muitas pessoas podem ser que tenham dúvidas em relação ao que foi colocado aqui. Eu tô muito à vontade para responder dúvidas. Manda sua dúvida aqui nos comentários. Eu pensei muito, antes de gravar aqui esse material, se seria bacana eu disponibilizar um modelo, pegar algum modelo ou analisar modelos de psicólogos. Se você pesquisar hoje no Google, contrato terapêutico modelo, você vai achar esses contratos terapêuticos. Existem modelos aí à disposição na internet, mas eu acabei tomando a decisão de não apresentar um modelo para não engessar cada um de vocês. Cada pessoa vai ter uma interpretação diferente, vão querer dar ênfases diferentes. Não tem nenhum problema com relação a isso, desde que você esteja adequado e amparado na Resolução 13/2022 do Conselho Federal de Psicologia. Ok? Pessoal, então foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se tiverem dúvidas, mandem nos comentários. Um beijão, um abraço e até a próxima. Tchauzinho!